Geometria plana, ângulos. Definição: ângulo é uma região entre duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta. Então nós temos aqui os lados do ângulo OA e OB. O vértice do ângulo, que é o ponto O. E a medida do ângulo nós vamos representar pela letra grega alfa. Então nós temos aqui essa figura e essa região interna representada com o ângulo alfa. A medida de um ângulo nós vamos ter que vai de 0 grau até 180 graus. O que são ângulos consecutivos? Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. Nessa figura, nós temos então os ângulos AOB, AOB, o ângulo AOC, AOC e o ângulo BOC, BOC, representado por esses arcos aqui. Então nós temos que o ângulo AOB e AOC, eles são consecutivos, pois possuem o lado AO em comum. Então aqui AOB e ângulo AOC. O lado OA é comum para os dois ângulos, então eles são consecutivos. Os ângulos AOC e BOC também são consecutivos, pois possuem o lado OC em comum. AOC e BOC. O lado OC é comum para esses dois ângulos, então eles são consecutivos. Os ângulos AOB e BOC. AOB e BOC. Eles são consecutivos, pois possuem o lado OB em comum para os dois ângulos. Então, eles são consecutivos. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Então, esses ângulos adjacentes, eles são consecutivos, possuem o lado OB em comum. E nesse caso, o ângulo AOB e BOC, além de serem consecutivos, eles vão ser chamados de adjacente, porque não possuem regiões internas em comum. Eu tenho essa região desse ângulo representado por esse arco vermelho e a região desse ângulo representado por esse arco amarelo. Eles não possuem regiões em comum. Então, nesse caso, eles são chamados de adjacentes. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice se os lados de um são semirretas opostas do outro. Então, nós temos aqui o ângulo AOB, AOB, e o ângulo COD, COD, eles são opostos pelo vértice, pois possuem semirretas opostas. A semirreta OA e a semirreta OC, elas são opostas, OA e OC. E a semirreta OB e OD também são semirretas opostas. Então, esses ângulos assim formados são chamados de opostos pelo vértice. Nós temos uma observação, é que dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles possuem a mesma abertura. Então, AOB é congruente a COD. Bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice do ângulo
que o divide em dois ângulos adjacentes e congruentes. Então, nós temos aqui o ângulo AOB e ele é dividido pela semirreta OC. Então, nós temos aqui a nossa bissetriz, que vai dividir esse ângulo em dois ângulos de mesma medida, o AOC e o BOC. Medidas dos ângulos. Para medir ângulos no sistema denominado sexagesimal, divide-se a circunferência em 360 partes, chamada grau. Cada grau em 60 partes, chamada minuto, e cada minuto em 60 partes, chamada segundo. Pode-se então escrever que 1 grau equivale a 60 minutos. Nós representamos minuto por esse símbolo. Então, 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Nós representamos o segundo por esse símbolo aqui. 1 minuto equivale a 60 segundos. Quando que um ângulo é chamado de reto? Um ângulo é reto quando a sua medida for de 90 graus. O ângulo alfa igual a 90 graus. Ângulo agudo. Todo ângulo não nulo menor que o ângulo reto é chamado ângulo agudo. Então, um ângulo é agudo quando a sua medida for menor que o ângulo de 90 graus. Ele é maior que o 0 grau e menor do que o 90 graus. Ângulo obtuso. Todo ângulo maior que o reto e menor que o raso é chamado ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, que é o ângulo raso. Ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Sendo x e y as medidas de dois ângulos, teremos x mais y igual a 90 graus. Ainda nós podemos escrever que o complemento de um ângulo x é 90 menos x. Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus. Então, nós temos x e y, as medidas de dois ângulos, e a sua soma é 180 graus. Nesse caso, eles são chamados de suplementares. E nós podemos escrever o suplemento de um ângulo x é 180 menos x. Ângulos formados por duas paralelas e uma transversal. Então, nós temos as duas paralelas, R e S, e a reta transversal. Então, nessa figura, nós temos formado 8 ângulos, 4 aqui em cima, mais 4 aqui embaixo. Nós podemos observar que o ângulo 1 é um ângulo obtuso, o ângulo 2 é um ângulo agudo, e um ângulo obtuso mais um ângulo agudo forma 180 graus. Nós podemos observar ainda que o ângulo 1 e o ângulo 3 são chamados de opostos pelo vértice, e eles são iguais. A mesma coisa ocorre com o ângulo 2 e o ângulo 4. São ângulos agudos e têm a mesma medida. O ângulo 2 e o ângulo 6 também têm a mesma medida, porque têm a mesma inclinação. As retas R e S são paralelas, então eles formam o mesmo ângulo, a mesma medida. Nesse caso, o ângulo 2 é igual ao ângulo 4, que é igual ao ângulo 6, que por sua vez é igual ao ângulo 8, que são opostos pelo vértice. O ângulo 1 é igual ao ângulo 3,
que por sua vez é igual ao ângulo 5, que também é igual ao ângulo 7. Então nós temos que um ângulo agudo é igual a ângulo agudo. Um ângulo obtuso é igual a um ângulo obtuso. E um ângulo agudo mais um ângulo obtuso é igual a 180 graus. Ainda nós podemos ver que retas paralelas cortadas por uma transversal, nós vamos dividir em região interna entre as paralelas e região externa. Ainda assim, nós podemos dividir região lateral e região lateral. A reta transversal divide, então, em duas regiões laterais. Sendo assim, nós vamos ter retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos colaterais. Quando que os ângulos são chamados de colaterais? Quando eles estão na mesma região lateral. Então nós vamos ter aqui ângulos colaterais internos. Estão na mesma região lateral, mas são internos. Então aqui nós temos os ângulos 4 e 5, 6 e 3, que são os ângulos colaterais internos. Estão na mesma região lateral e são internos. E nós temos também os colaterais externos, que são os ângulos 1 e 8. 1 e 8 estão na mesma região lateral e são externos. E o ângulo 2 e o ângulo 7. 2 e 7, mesma região lateral e são externos. A outra classificação que nós temos são os alternos. Nós também vamos ter os alternos internos e os alternos externos. Os ângulos alternos são os ângulos 3 e 5. 3 e 5. Eles estão alternando a região lateral e também estão alternando a paralela. Então, nesse caso, o 3 e o 5 são os ângulos alternos internos. E os ângulos 4 e 6 também alternam a região lateral e também alternam a paralela. Nós temos os alternos externos, que são os ângulos 1 e 7. Alternam a região lateral e alternam também a paralela. E os ângulos 2 e 8. 2 e 8, alternando a região lateral e a paralela. A outra classificação que nós temos nas duas paralelas cortadas por uma transversal são os ângulos correspondentes. Por exemplo, o 2 corresponde ao ângulo 6, porque estão na mesma inclinação. Então aqui, ângulos correspondentes são os ângulos 1 e 5. 1 e 5, 4 e 8, o ângulo 2 e o ângulo 6 e o ângulo 3 com o ângulo 7. Como nós vimos anteriormente, os ângulos colaterais, eles são suplementares, ou seja, dois ângulos colaterais somados é igual a 180 graus. O ângulo 4 e o ângulo 5, o 4 é um ângulo agudo e o ângulo 5 é um ângulo obtuso. Lembrando, agudo mais obtuso é igual a 180 graus. Então, eles são suplementares. Todos os ângulos colaterais serão suplementares. A sua soma é igual a 180 graus. Já os ângulos alternos são ângulos congruentes, ou seja, o ângulo 3 e o ângulo 5 têm a mesma medida, 3 e 5, ângulo obtuso, ângulo obtuso. Então, todos os ângulos alternos serão congruentes. E os ângulos correspondentes também
são congruentes. Observe, 1 e 5. O ângulo 1 é um ângulo obtuso e o ângulo 5 também é um ângulo obtuso. Então, os ângulos correspondentes também são congruentes. Exemplos. As retas A e B da figura são paralelas. Determinar o valor de x. Então, nós temos as retas A e B e essa transversal. Podemos observar que o ângulo 2x menos 10 é um ângulo agudo e o ângulo 3x mais 40 é um ângulo obtuso. Então, nós sabemos que um ângulo agudo mais um ângulo obtuso é igual a 180 graus. Resolvendo essa equação, 3x mais 2x, 5x, 40 com menos 10, 30, que é igual a 180. Subtraindo 30 no primeiro e segundo membro, nós teremos que 5x é igual a 150. Dividindo o primeiro e o segundo membro por 5, nós teremos que x é igual a 30 graus. Então, tenho que o valor do x é igual a 30 graus. Exemplo B. Nós temos as retas A e B e agora nós temos duas transversais. E o ângulo x é o ângulo entre essas transversais. Temos que a primeira transversal forma um ângulo de 80 graus com a reta A e a segunda transversal um ângulo de 130 com a reta B. Nós vamos resolver esse exercício com o seguinte artifício. No vértice x, no vértice do ângulo x, nós vamos traçar uma outra reta paralela a A e B. Nesse caso, nós vamos dividir o ângulo x em dois ângulos, y e z. E nós temos aqui, x é igual a y mais z. Y é igual a 80. Vejam, o y e o 80 são ângulos correspondentes. Ângulo agudo e ângulo agudo. Eles são iguais. Z mais 130 é igual a 180. Z mais 130. O Z é um ângulo agudo e o 130 um ângulo obtuso. Ângulo agudo mais ângulo obtuso é igual a 180 graus. Aqui nós temos dois ângulos colaterais internos, que eles são suplementares. Resolvendo essa operação, subtraindo 130 do primeiro membro e 130 no segundo membro, nós teremos 180 menos 130, que é igual a 50. Então, nós temos que o z vale 50, o y vale 30. Então, o valor do x será 80 mais 50, que é igual a 130. Exemplo C. A diferença agora é que essas duas transversais formam um ângulo de 90 graus. E nós queremos esse ângulo x agora. O artifício é o mesmo. Nós traçamos uma reta paralela a A e B no vértice do ângulo reto. E aí, nós dividimos o ângulo de 90 graus em dois ângulos, um ângulo Z e um ângulo Y. Então, nós temos que o ângulo Y mais o ângulo Z é igual a 90 graus. O ângulo Z mais 140 é igual a 180. Observe na figura que Z e 140 são os ângulos colaterais internos. Z é um ângulo agudo e 140 é um ângulo obtuso, e a sua soma é igual a 180 graus. Nesse caso, resolvendo essa operação, subtraindo o primeiro e segundo membro por 140, nós teremos que o Z é igual a
40 graus. Ainda, o ângulo y mais o ângulo z é igual a 90. Como nós temos que o z vale 40, substituímos, nós temos então que y mais 40 igual a 90. Subtraindo 40 nos dois membros, nós teremos que y é igual a 90 menos 40, que é igual a 50. Se o valor do y é igual a 50, o valor do x também será 50, porque o ângulo y e o ângulo x são os ângulos alternos internos, e eles são iguais. Repare que o ângulo x é agudo e o ângulo y também é agudo. E nesse caso, eles são iguais, ou seja, x é igual a 50 graus. Exemplo 2. Determine o ângulo que excede o seu complemento em 84 graus. Então, nós vamos ter um ângulo x e o seu complemento nós representamos como 90 menos x. Então, nós teremos que o ângulo x excede o seu complemento em 84 graus. Resolvendo essa equação, nós teremos, eliminando o parênteses, 90 menos x mais 84. Somando x no primeiro e no segundo membro, nós teremos x mais x, que é igual a 90 mais 84. Somando x mais x, 2x, mais 90 mais 84, 174. Dividindo por 2 o primeiro e o segundo membro, nós teremos que o x é igual a 87 graus. Terceiro exemplo. A soma de dois ângulos é 138 graus, e um deles vale o dobro do complemento do outro. Determine esses ângulos. Então, nós temos aqui o primeiro ângulo x, o segundo ângulo y. O complemento do segundo ângulo nós vamos representar como 90 menos y. Pelo enunciado, nós temos que um ângulo é o dobro do complemento do outro ângulo. E ainda, a soma desses dois ângulos é igual a 138 graus. Nós temos aqui duas equações e nós vamos resolver esse sistema por substituição. Nós vamos pegar o valor do x e substituir na segunda equação. Então, nós teremos o valor do x mais y igual a 138. Aplicando a propriedade distributiva, nós teremos 2 vezes 90, 180, 2 vezes menos y, menos 2y, mais y, que é igual a 138. Menos 2y mais y, menos y. Subtraindo 180 no primeiro e segundo membro, nós teremos menos y é igual a 138 menos 180. E aí nós teremos menos y igual a menos 42. Multiplicando o primeiro e segundo membro por menos 1, nós vamos ter que y igual a 42. Como nós temos que a soma dos dois ângulos é igual a 138, substituindo o valor do y por 42, nós vamos ter x mais 42 igual a 138. Subtraindo 42 no primeiro e segundo membro, nós teremos x igual a 138 menos 42. Então, x é igual a 96. Exemplo 4. A soma de dois ângulos adjacentes é 120 graus. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um deles é o triplo do outro menos 40. Aqui nós temos então a representação de dois ângulos adjacentes, que não possuem regiões internas em comum.
O primeiro ângulo nós vamos chamar de x e o segundo ângulo de y. E nós temos, pelo enunciado, que um deles é o triplo do outro menos 40. E ainda, a soma desses dois ângulos é igual a 120 graus. Nós vamos ter, então, um sistema de equações aqui e nós vamos resolver esse sistema pelo método da substituição. Nós vamos pegar o valor do x, que é 3y menos 40, e vamos substituir nessa segunda equação. Temos o valor do x mais y igual a 120. 3y mais y, 4y menos 40 igual a 120. Somamos 40 no primeiro e segundo membro, então nós vamos ter 4y igual a 120 mais 40, que é 4y igual a 160. Dividimos por 4 o primeiro e segundo membro, então nós temos que o y é igual a 40 graus. Ainda nessa equação, nós temos que x é igual a 3y menos 40. Substituindo o valor do y que acabamos de encontrar, nós temos 3 vezes 40 menos 40. 3 vezes 40, 120. Menos 40, então nós temos que x é igual a 80.